Pombogira hoje quer falar com alguém que perdeu o seu grande amor. Que perdeu alguém que amava muito, muito, muito. E aqui eu posso estar falando de perda real, tá? Do processo de, né, desviveu. Ou podemos estar falando de uma partida, de um rompimento, tá? Mas aqui eu vejo uma energia de luto, de tristeza muito grande. Era alguém que você amava muito. Vamos ver o que acontece. Olha, aqui como temos duas situações complicadas, você vai passar por esse processo da perda, né? Você vai passar por esse processo. Para algumas pessoas, aqui eu tenho duas situações diferentes, tá? O carro de som resolveu não passar. Como temos duas situações diferentes, é o seguinte: para algumas pessoas foi uma perda literal, tá? Foi uma perda literal. Você vai passar por um processo de luto, sabe? Por toda você tem que passar pelo luto de qualquer tipo de perda. Você precisa passar pelo luto. É meio que obrigatório que você passe pelo luto. Quando você não passa pelo luto da perda, seja a forma que for essa perda, a tendência é que você não supere. A tendência é que você não consiga enfrentar isso, superar isso. Então, assim, a dor, a angústia, a tristeza, elas precisam ser sentidas para somente então serem transformadas, transmutadas em alegria. Não tem como você só fingir que não tá doendo. Você precisa passar pelo processo da perda. Você precisa passar pela tristeza. Você precisa passar por esse processo e entender que você vai doer, vai sofrer, mas é temporário. Não se apegar também à dor, né? Você precisa passar por esse processo e soltar. Eu sofri o tempo que era necessário para mim. Eu aprendi, eu melhorei, eu entendi, eu aceitei a situação. Tô pronto para seguir em frente, sabe? E eu vejo uma estabilidade muito grande chegando para você. E você vai... Tem uma pessoa de longe. Tem uma pessoa de muito longe chegando nos seus caminhos, tá? E você vai precisar ter muita sabedoria, porque ainda tem muita dor, né? E é muito difícil, eu acho que para você se relacionar com alguém depois disso. Mas você precisa se estabilizar. Que sono que me deu do nada. Eu não estava com sono. Detalhe, eu tô meio zonza. Sabe quando você tá com muito sono e tipo drenou a minha energia? Drenou a minha energia. Você precisa se firmar e entender que você é o seu lar, tá? Você precisa entender que tudo na vida tem um tempo. Tudo é cíclico. E a única certeza que a gente tem é justamente do fim. A gente não tem certeza de mais nada na nossa vida. A gente só tem certeza de que o fim chega para todo mundo. Então, assim, por mais difícil que seja, você precisa ter mais firmeza, sabe? Se firmar de que tudo bem. Agora eu preciso cuidar de mim, sabe? Por mais que doa, por mais que esteja, nossa, acabando comigo por dentro, mas eu preciso me cuidar. Eu preciso passar por esse processo de me cuidar. De repente, buscar ajuda, tá? Fazer uma terapia, busque auxílio da espiritualidade, de médicos, tá? Pode ser que... Entendi por que eu tô com sono. Nossa, gente. Olha,
essa pessoa que se foi, agora faz todo sentido, eu estar com muito sono e com uma sensação de cansaço. Essa pessoa que se foi, ela tá agarrada, porque você não solta, sabe, gente? Você não solta. Porque tem uma presença espiritual que está se tornando negativa, que está próxima a você, pode afetar o seu sono, o seu humor e os seus pensamentos. É uma energia espiritual que está colada, vinda de algum lugar, né? Cemitério, hospital, e precisa ser limpa, tá? Então é literalmente mesmo, foi uma perda literal. Agora faz mais sentido. Vocês precisam entender. É muito difícil para algumas pessoas aceitar, né, o ciclo de fim. Mas quando você sofre muito por alguém e você não aceita que essa pessoa foi embora, e você sofre. Muito sono que me deu. Quando você sofre muito por alguém e você não liberta essa pessoa, o espírito dessa pessoa fica aqui. É um assunto muito delicado, gente. Para uma leitura coletiva é um assunto muito delicado. É um assunto que é até complexo de falar. Mas vocês precisam entender que quando alguém se vai, não é para sempre, sabe? O que vai é o corpo. Mas o nosso espírito, ele é eterno. Então você precisa entender que todo mundo tem o seu tempo determinado e que em algum momento vocês vão se reencontrar. Só que se você fica travando essa pessoa, sabe, chorando, sofrendo, não é que você não possa passar pelo luto, mas tem que ter um limite, entende? Você precisa se ancorar, se firmar, porque às vezes o espírito nem entende o que está acontecendo. E, gente, pra ser bem sincera, eu acho que dói tanto no espírito quanto em quem ficou. Porque o espírito também tá em sofrimento. Então, quando a gente não libera, quando a gente não liberta o espírito para que ele siga a luz, para que ele siga o caminho dele, ele também está sofrendo. Então, assim, é até um pouco de egoísmo, sabe? Com você e com o espírito. Porque você tá se prejudicando e prejudicando a evolução deles. Então, assim, é muito importante trabalhar essa libertação, esse soltar, sabe? Passar pelo processo de luto, mas deixar ele da porta para fora. Sofri, passou, acabou. É isso. Por mais que doa, por mais que eu amasse essa pessoa precisa seguir a jornada dela e eu a minha, entende? Porque é muito complicado, essas coisas, é um assunto muito delicado, tá? Mas isso te prejudica também, tá? Te prejudica muito, porque suga suas energias. E o que falei faz muito sentido, eu estar com muito sono, muito cansada. Meu olho parece que eu não durmo há 5 dias. Sabe quando o olho fica pesado assim por dentro? Sabe? De tipo, meu Deus, que sono. Eu tô quase dormindo aqui encostada, sabe? Então, assim, você precisa resolver isso. Então, busque ajuda, tá? Busque ajuda terapêutica, busque ajuda espiritual para encaminhar essa alma e para tirar essa dor de você, para que você consiga também libertar essa alma e esse espírito consiga seguir o caminho de evolução dele, tá bom? Eita, chegou a me dar soluço. É isso, muito axé.